começar o programa, senhores telespectadores, vendo uma menina bonita. Ela fez um clipe. Vamos vê-la de novo. Oi, meu nome é Adriana. Eu tenho 18 anos, 1,76 m de altura, 63 quilos. Eu sou estudante e moro na Praia Grande. Eu já fiquei com alguns rapazes, mas não é isso que eu quero. Eu quero um namorado sério. Escreva pra mim. Adriana é tão bonita pessoalmente quanto no clipe. Vamos conversar com a Adriana. Alô, Adriana. Oi. Você está muito elegante. Eu estive reparando na sua roupa quando conversei com você. Tá bonita, não é, Adriana? Obrigada. Você já fez 19 anos, não é, Adriana? Já fiz. E agora você vai conhecer 8 rapazes que você recebeu 160 cartas. Mas é claro que nós não podemos trazer as 160 pessoas. A produção escolheu 8 rapazes e tomara que a produção tenha sido feliz na escolha. Podem entrar os pretendentes da Adriana, podem entrar. Alô, Adriana, nesse momento você fotografa todos os rapazes. Vamos lá, olha para cada um deles, vamos lá, olha vagarosamente para cada um deles. Pode olhar à vontade, né? Não fique com vergonha, não. Pode fotografar cada um deles. Vamos ver, agora sim, agora você já deve ter sentido alguma coisa, ou talvez não tenha sentido nada. Vá até o termômetro para que nós possamos saber qual foi a sua primeira impressão dos 8 rapazes. Vamos ver. Aí, a impressão foi boa, então vá sentar, sente ao lado deles, boa sorte e que vocês, rapazes, tenham uma boa conversa, O nosso programa continua com a presença de Sueli. Sueli, pode entrar. Fique à vontade. O seu microfone já está ligado. E você já pode dizer para mim o que você veio fazer aqui, porque você fala tão bem que eu não preciso nem falar por você. Não, o negócio é o seguinte, eu tenho uma irmã, que ela se casou com um argentino, né? E com o passar do tempo, ele perdeu o emprego aqui no Brasil. E... Agora, você diz da carta que o rapaz argentino, quando ele saiu da Argentina e veio para o Brasil, é porque a situação lá estava muito ruim. A situação estava ruim. Havia muito desemprego, então ele preferiu vir para o Brasil. Foi. E foi vindo ao Brasil que ele conheceu a sua irmã. Foi. E a sua irmã é mais velha do que você? Não, ela é mais nova. Você tem quantos anos? Eu tenho 35. E 35 anos, e a sua irmã tem quantos anos? Tem 30. E aqui ela conheceu o rapaz da Argentina e os dois se casaram. Isso. Bom, e aí o que ocorreu? Então, o que ocorreu que ele viveu aqui um bom tempo, né? Aí ele perdeu o emprego aqui no Brasil. Aí a situação começou a ficar difícil para ele, né? Agora, o rapaz e a sua irmã tiveram filhos? Eles têm 2 filhos. E que idade tem os filhos? O menino o mais velho tem 9 e o pequeno tem 5. Mas eles viveram aqui no Brasil, mas morando com você, não? Não, ela morava com a minha mãe, no quintal da minha mãe. Morava em que lugar do Brasil? Aqui no Jardim Brasil. Em São Paulo? Aqui em São Paulo.
Então a sua mãe morava numa casa da frente, é isso? E ela morava nos fundos. E a sua irmã morava nos fundos. Isso. E você morava onde? Eu moro aqui no bairro do Sucuruvi. Ah, você não morava junto com a sua mãe? Não. Bom, mas e quando o rapaz da Argentina estava empregado no Brasil e perdeu o emprego, aí parece que houve um nervosismo na família. Ela ficou nervosa porque ela não queria ir para a Argentina, né? Porque a família dela estava toda aqui. Sim. E ele queria ir porque a família dele toda estava lá. Aí ficou aquela divisão, né? Aí um dia ela ficou nervosa, eu estava na casa dela. Mas ele recebeu uma carta dos parentes recebeu uma dele, carta da mãe dizendo que a situação lá já estava melhor. e que ele poderia ir para a Argentina, se ele fosse para lá. Ele ia arrumar emprego lá que estava melhor do que aqui, né? Sim, sim. Aí um dia eu estava na casa dela, aí ela estava nervosa porque ela não queria ir para lá, né? Porque ela não queria deixar os familiares dela para ir para lá. Aí ela pegou, bateu no menino, brigou com o menino mais velho. No menino dela? É, o filho dela. Que é seu sobrinho? É, eu peguei e briguei com ela. Falei que não era para descontar os nervos dela em cima do menino, que o menino não tinha nada a ver com isso. Aí ela brigou comigo, ficou com raiva de mim. E passado, aí eu peguei e vim embora para minha casa, larguei lá, né? Sim, mas nesse dia em que ela bateu no garotinho dela, você defendeu o garoto. É, defendi o garoto. E ela não gostou. Ela não gostou e brigou comigo. Ela achou que você não devia ter se intrometido. Isso, não se intrometido. Bom, aí você deixou a sua mãe lá, deixou a sua irmã lá e foi para sua casa. Fui para minha casa. Você é casada, não é? Eu sou casada. E tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. Certo, certo. Aí depois de uma semana, eu fiquei sabendo que ela tinha se mudado, né? Ela embarcou para a Argentina? Embarcou para a Argentina. Aí de passado algum tempo, ela escreveu para minha mãe, dando endereço. Sim. Aí eu aproveitei o endereço e comecei a escrever para ela. Ela não mandava resposta. Continuei escrevendo, e nada, ela mandava resposta. Aí ela adquiriu o telefone, comecei a telefonar. Quando ela sabia que era eu, ela desligava o telefone. E fiz isso várias vezes. E ela não quer receber minhas cartas nem meus telefonemas. Não quer? Não quer. Você até diz da sua carta que quando a sua mãe mandava uma carta para ela, você aproveitava o envelope para ver se ela respondia a sua carta, você colocava a sua carta junto com a carta de sua mãe. Aí ela manda a resposta para minha mãe e a minha não. E ela nem manda perguntar nem por mim, nem por meus filhos. E quanto tempo faz isso já? Ah, já tem uns 4 anos. Você faz 4 anos que por causa de uma briguinha... ela não quer mais falar comigo. A sua irmã não quer mais falar com você. E você, quando ligou para lá a primeira vez da Argentina, ela desligou o telefone? Desligou. Inclusive, eu até pensei que tinha caído a linha, né? Tornei ela ligar, ela tornou a desligar. Fiz isso várias vezes. Agora, você sente saudade de sua irmã? É demais. Dela, das crianças. Inclusive, o menino, quando ela foi embora, o menino era pequenininho. Ele tinha 1 aninho, agora ele está com 5 anos. E a sua mãe fica muito preocupada com essa desavença sua e da sua irmã? Ela fica nervosa, ela chora por causa disso, né? Ela não quer a briga entre os irmãos, né? Os filhos dela. A sua mãe tem pressão alta, né? E ela, sempre que ela se refere a você e a sua irmã, ela fica triste. Fica triste. Ela gostaria que vocês duas fizessem as pazes. Então, a razão de você ter mandado uma carta ao programa é para ver se o nosso colega Rogério conversa com sua irmã, não é isso? E ele, então, pede a ela que perdoe que ela me perdoe. É isso. Que só através do seu programa, porque do outro jeito eu já esgotei tudo. Mas o meu programa não pega na Argentina. Meu programa não tem penetração na Argentina, então você gostaria que a sua irmã mandasse uma gravação para você, uma gravação, perdoando você. Perdoando, né? É isso. Esse é o seu desejo? É o meu desejo. Bom, foi o que nós fizemos. Nós conversamos com o Rogério e o Rogério esteve com a sua irmã. Vamos ver. Marli, essas flores são para você. Obrigada. Uma pessoa mandou representando um pedido de perdão. Você faz ideia de quem tem lhe enviado as flores? Perdão, não. Existe alguém próximo de ti com quem você não fala há algum tempo? E tem uma irmã minha que faz um tempinho que a gente não conversa. Quanto tempo? Desde que eu fui embora do Brasil, a gente não conversa mais. Você acha que poderia ter sido ela quem lhe enviou as flores e está pedindo seu perdão? Não creio. Acho que não sei. Com essa sua irmã faz uns 4 anos que você não conversa? Desde que eu saí do Brasil, a gente não conversa mais.
E o motivo de vocês não conversarem mais, você acha que a culpa é tua ou é dela? Ah, acho que, não sei. Não sei se alguém teve culpa. Teve uma discussão por criança e a gente deixou de se falar, mas eu não tenho bronca dela, nem nada. E você sente falta dela? Sinto, sim. Eu gosto muito dela, é minha irmã. Marli, quem mandou essas flores pra você e tá pedindo seu perdão é exatamente a sua irmã Sueli. Então, Marli, a Sueli pode se sentir perdoada? Pode, claro. De coração. Parece que não foi tão difícil, né? Sueli, muito obrigado. Faço gosto que vocês agora se correspondam, tá certo? Tchau, obrigada. Muito agradecido. Você veio da Argentina pra cá? Eu vim da Argentina. E você já está quase falando portunhol? É bastante, a gente mistura um pouco. É, e já está há 4 anos na Argentina? 4 anos. E você veio sozinha? Vim com meus filhinhos. Ah, veio com seus meninos? Vim com meus 2 Eles filhos. estão aqui nos bastidores? Não. Ah, estão aqui. Olha só, os 2 meninos. Muito obrigado, Marli. Muito agradecido. Obrigado a todos vocês por terem vindo. Então, está tudo resolvido. Obrigada. Muito obrigado. Daqui a pouco nós voltaremos. Aguardem. Vocês que estão em casa, preparem-se. Vamos ver os rapazes que vão dançar no programa de hoje. Pode entrar o rapaz número 1, pode entrar. Qual é o seu nome? Christian. Você tem quantos anos, Christian? 24. 24 anos. Muito obrigado por ter vindo. Pode sentar. Pode entrar o rapaz número 2, pode entrar. Você quem é? Fabiano. Tem quantos anos, Fabiano? 21. 21. O que é que você faz? Eu sou agente turístico. Agente Turismo, muito obrigado por ter vindo. Pode entrar o rapaz número 3, pode entrar. E você como é que chama? Léo. Tem quantos anos, Léo? 20. É estudante? Estou Estudando o quê? estudando comunicação. Comunicações. Muito obrigado, Léo. Pode entrar o rapaz número 4, pode entrar. Qual é o seu nome? Luciano. E você tem quantos anos? Tenho 20. 20 anos? 20. Estuda ou trabalha? Trabalho. Trabalha em quê? Trabalho numa financeira. Ok, muito obrigado, Luciano. Pode sentar. Pode entrar o 5º rapaz de hoje. E qual é o seu nome? Alexandre. Tem quantos anos? 24. E o que é que faz? Vendedor. Vendedor. Muito obrigado. Pode entrar o rapaz número 6. Vamos lá, você, qual é o seu nome? Eduardo. E quantos anos você tem? 22. E o que é que você faz? Eu trabalho com representação comercial. Muito obrigado, Eduardo. Pode entrar o rapaz número 7. Pode entrar. E você, qual é o seu nome? Roger. Roger. Tem quantos anos, Roger? 23. E o que é que faz? Sou estudante de psicologia De e psicologia. Muito bem, estudante de psicologia. Pode sentar. Bem, agora vamos ver Rubens e Mônica, que se conheceram neste programa e que estão namorando pra valer. Vamos lá?
Rubens e Mônica se conheceram no barzinho do nosso programa e foram convidados para assistir o espetáculo Brasil S.A., do empresário Antônio Hermílio de Moraes, em cartaz no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, onde foram recepcionados pelo próprio autor. Brasil S.A. retrata em 36 quadros as dificuldades de um empresário honesto no Brasil, misturando humor e drama nas doses certas. Com um elenco de grandes nomes como Irene Rapace, Rogério Frois, Maiara Magri, Jandir Ferrari, entre outros, o espetáculo diverte e faz refletir sobre o preço que se paga pela honestidade, mas mostra que no final a honestidade sempre vence. O senhor pensa que dentro daquele fórum não existem dezenas, centenas de pessoas tentando comprar uma sentença? Quanto mais dinheiro se tem, pai, mais eles pensam que podem comprar tudo. Ética, retidão de conduta, tudo. A alma da gente. Depois da peça, Rubens e Mônica foram recebidos pelos atores no camarim e aproveitaram a oportunidade para cumprimentá-los pelo grande sucesso. Agradecemos ao elenco de Brasil S.A., em especial a Antônio Hermílio de Moraes, pelo convite. E desejamos ao casal Rubens e Mônica toda a felicidade em mais esse namoro que se iniciou no programa Em Nome do Amor. Muito mais aplausos. Vamos receber aqui o Luciano. Pode entrar, Luciano. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ei, vamos sentar. Luciano, você já está afastado do Brasil, mas mesmo afastado do Brasil, há quanto tempo já? Há 1 ano e meio. Há 18 meses. Ainda assim você conseguiu assistir uma parte do programa Silvio Santos? Sim. Lá nos Estados Unidos tem uma locadora que sempre está locando fitas do programa do Silvio Santos, da Globo. Em Nome do Amor, da Globo. Certo. Então tem um brasileiro lá, creio eu, que tem uma locadora. Em que cidade é? A cidade de Abington. Onde fica isso? Ela fica na periferia de Boston mesmo. Fica perto de Boston. Então tem um brasileiro lá que ele recebe fitas do Brasil e da televisão brasileira. E para os brasileiros que estão morando lá nas proximidades de Boston, e em Boston também, ele aluga as fitas. Isso. E vocês brasileiros que estão lá afastados da família, afastados da realidade brasileira, vocês pegam essas fitas e assistem programas em casa. Exatamente. Assistem o Silvio Santos, assistem as novelas da Globo, assistem os programas humorísticos, assistem lá. Exatamente. Muito bem. E numa dessas vezes você pegou uma fita e assistiu o programa Em Nome do Amor. Em Nome do Amor. Mas o que levou você a assistir o programa Em Nome do Amor foi uma referência do próprio dono da locadora que falou, ô Luciano, por que é que você não entra em contato com a produção do Silvio Santos? Não. Ele indicou a fita dizendo que era boa, mas a decisão de procurar o programa foi minha. Porque você mandou uma carta de lá para cá. Exatamente, mandei uma carta de lá para cá. Agora, a razão de você ter mandado uma carta de Boston, nos Estados Unidos, para cá, e o programa mandou para você a passagem, é isso? Exatamente, mandou a passagem. Está trazendo você hoje aqui por conta do programa? Por conta do programa. Mas isso está ocorrendo porque você hoje tem quantos anos? Hoje eu tenho 24. E quando você tinha 13 anos, creio eu? Não, eu acredito que 14, na fase de 14 para 15 anos. Você estava estudando numa escola no Brasil? No Brasil. Em que lugar? Em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, nessa escola, você com essa idade devia estar fazendo o quê? O colegial? Era a 7ª série que eu estava fazendo. E nessa escola entrou uma menina para estudar na escola. E essa menina é a Ângela. Exatamente. A Ângela ficou sendo sua colega de escola durante o ano todo. O ano todo. E você começou a gostar da Ângela? Sim, comecei a gostar dela, mas nunca falei nada com ela, nunca demonstrei para ela. Durante o ano todo? Você com 14 anos, e ela com quantos anos? Ela tinha na época 12, me parece. E vocês nunca falaram em que você gostava dela? Não, nunca. O ano passou, você foi aprovado, ela foi aprovada também. E vocês voltaram para a mesma escola? E sim. E aí o seu amor pela Ângela aumentou? Aumentou porque no decorrer do tempo do ano,
a gente já começou com mais contato, saía em festas, até mesmo o curso da datilografia que já tinha feito, mas nós fizemos novamente. Aí você fez questão de fazer o curso de datilografia 2 vezes, porque você queria ficar do lado dela o maior tempo possível do lado dela. Exatamente. E sem que ela soubesse do amor que você sentia por ela, você tinha um diário. Tinha. E o que você fazia nesse diário? Olha, esse diário era justamente para falar o que eu queria para falar com ela, né? Mas então, você escrevia todo dia no diário ou sempre todo dia? Não, todo dia quando eu chegava da escola. Sim. Porque eu chegava da escola, eu tinha horas e horas, porque a todos os minutos ficava na minha cabeça, e quando eu chegava nesse diário eu escrevia tudo. Até mesmo um olharzinho que ela desse para mim virado das costas, eu falava quanto tempo que ela olhou para mim e tudo. Mas você chegava em casa e colocava no diário: hoje eu estive com a Ângela, hoje ela estava, enfim, o vestido vermelho, é isso? Enfim. É exatamente isso, eu colocava: olha, hoje eu vi ela passando na porta de casa às tantas horas da manhã, eu encontrei com ela há tantas horas, eu fiquei 5 minutos conversando com ela. E você só colocava no diário alguma coisa referente a ela? A ela. E você chegou a preencher muitas folhas desse diário? Olha, eu acho que foi quase o diário todo. Durante um ano todo? Todo ano. Bom, aí o que ocorreu? Vocês terminaram essa escola, você já tinha 15 anos, creio eu, não? 15 anos. E aí, o que aconteceu? Aí uma amiga sua, né? No final do ano, já estava praticamente escrito na minha testa, e que todos falavam que eu estava apaixonado por ela. E eu tinha uma amiga que também era amiga dela, e eu falei com ela, essa amiga pediu o diário, leu o diário, gostou do diário e falou para ela. Então ela me pediu logo em seguida o diário, falou que existia esse diário, ela me pediu porque ela não sabia que o diário era referente a ela. Mas quem pediu o diário? A própria Ângela. A própria Ângela. Aí você emprestou o diário para a Ângela, ela leu tudo aquilo que você havia escrito no diário e ela aí supôs que fosse ela. Ela, porque todos falavam que eu gostava dela, mas ela nunca escutou isso da minha boca. Então ela sempre leu, falou que estava muito bonito o diário e que essa pessoa deveria ser uma pessoa muito feliz nessa época. E aí você começou nessa época a namorar com ela ou não? Não, isso aí não. Agora me lembro, você conta na sua carta que mesmo ela lendo o diário e mesmo ela tendo alguma desconfiança de que ela pudesse ser a moça do diário, ela passou a namorar um rapaz e com o rapaz ficou 3 anos. Me parece que é 3 anos. E assim que ela começou a namorar esse rapaz, eu também tive uma namorada. E você também ficou 3 anos com a namorada. Exatamente. Então ambos estavam namorando outras pessoas. Exato. Aí você terminou o seu namoro. Terminei o namoro por coincidência, foi na mesma data que ela terminou o namoro dela. Exato. E aí, como você estava sem namorada e ela estava sem namorado, vocês se encontraram casualmente ou não? Não, eu procurei ela porque, apesar de gostar dela, de achar uma pessoa maravilhosa, eu sempre achei que ela é uma pessoa culta. Sim. Então, eu sempre quis conversar, eu gostava de conversar com ela. Sim. Então, eu procurei ela para nós sermos amigos. Sim. Onde que nós... E aí você já tinha quantos anos? Nesse eu já tinha 21 anos. Nessa época já tinha 20 a 21 anos. Já haviam passado 7 anos? 7 anos, exato. E aí você começou a sair com ela? Comecei a sair com ela. Sem nenhum interesse de me aproximar dela. Mas saindo com frequência? Saindo com frequência. E aí vocês iam ao cinema, vocês passeavam, exato, vocês iam dançar. Parque, agora todos sabiam que vocês estavam namorando? Não, nessa época que nós saímos, a gente não namorava ainda. Não? Não, a gente já começou a namorar numa época que nós fomos fazer uma viagem. E no retorno dessa viagem nós começamos a namorar. Essa viagem foi aqui mesmo no Brasil? Foi aqui mesmo no Brasil, para o Espírito Santo. Vocês foram para uma praia, né? Exatamente. E ainda foram como amigos? Como amigos, ficamos na casa 5 dias como amigos. Como amigos, sem se beijar? Sem se beijar, sem se abraçar, nada. Somente como os amigos. E quando voltaram, resolveram? Foi um caso dentro do ônibus que nós dormimos e de repente quando um acordou, um encostou no outro, aquele negócio, e a gente começou a namorar, começou a ficar juntos. Começaram realmente Começamos a ter um relacionamento como namorados. Sim, aí você beijava, você abraçava. Saíamos. Saíam juntos e aí você já tinha 24 anos. 24. E ela já tinha... Não, nessa época eu tinha
23 anos. E Não, ela? 23 anos, ela tinha 21. Sim. E aí os pais dela, só a mãe sabia que vocês estavam namorando? Não, a mãe não sabia exatamente que nós estávamos namorando. Ela desconfiava que existia algo entre a gente. E a sua mãe sabia? A minha mãe sabia. Nunca, Que você namorava com que eu ela? namorava com ela. Mas os outros desconfiavam, mas Os não outros tinham. falavam, vocês são namorados? Não, a gente não é namorada, a gente é somente amigo, mas a gente tinha uma atitude de namorados. Bem, mas o pessoal desconfiava que vocês eram namorados. Sim, desconfiava. Não tinha certeza que vocês não diziam. Exatamente. Num determinado momento, você resolveu embarcar para os Estados Unidos. Exatamente. E aí você disse que se fosse para os Estados Unidos para melhorar de vida, creio eu. Exato. E você iria, depois de estando lá, iria buscá-la. Iria buscá-la. E aí você foi para Nova York, ficou algum tempo trabalhando em Nova Fiquei York. 8 meses em Nova York e o restante E em depois Boston. foi para Boston. Isso. E ficou mais quanto tempo em Boston? Em Boston eu fiquei na base de uns 8, 9 meses. Muito bem. Então, nesses 17 meses que você está fora, antes de você embarcar para lá, há 1 ano e meio atrás, ela, quando viu que você ia viajar, ela aí ficou mais apaixonada ainda? Ficou aí que nós descobrimos que nós amávamos um ao outro. Porque a gente já estava imaginando a distância que seria entre a gente, que nós não íamos nos ver mais. Então, acontece que aí foi crescendo aquela falta, aquela necessidade de se ver e sabendo que eu iria embora. E onde que nós descobrimos quando nosso ela amor. sentiu que você ia embora, mesmo você dizendo que ia mandar chamá-la, ela ficou um pouco mais desesperada. Aí ela viu que ela gostava muito de você e você viu que gostava muito dela. Exato. Você foi para lá e telefonava para ela, mandava cartas para ela. E você prometia que ela ia para lá também. Exato. Até que, num determinado momento, as pessoas que ela conhecia e que vinham de lá diziam que lá não era bom. Exatamente. E até eu mesmo contribuí por isso, porque quando a gente chega num lugar que é totalmente diferente, a gente se sente mal. E eu falava com ela que era ruim, que não era bom, igual o Brasil. Embora você estivesse ganhando algum dinheiro lá. Exato. Embora estivesse ganhando bom. Mas você achava que não valia a pena que ela fosse para lá, que ela não ia se dar bem. Eu achava que valia a pena eu voltar. Isso nos meus primeiros meses. Sim, sim. Porque a saudade, aquele negócio todo. Mas depois eu fui vendo que realmente era bom ficar, porque o futuro poderia ser bem rápido. Você poderia juntar dinheiro. E com o dinheiro que você ganhava lá, podia comprar alguma coisa aqui no Brasil. Exato. Mas ela sentiu, e você também sentiu, que ela não iria para lá. Exato. Quando eu senti que ela não iria para lá mesmo, eu falei com ela decididamente que eu ia voltar. E você sentiu que se você continuasse lá sem ela, você ia perdê-la. Ia perdê-la. Até porque você mandou uma carta para o programa e nós queríamos trazê-la ao programa e ela não quis vir ao programa porque ela disse que ela tinha a impressão de que era um ex-namorado que queria namorar com ela. Exato. Era o mesmo namorado que não deixou ela ter amizade comigo naqueles 3 anos, enquanto você namorava outra. Exatamente. O namorado dela, ciumento, não queria que ela falasse com você. Comigo e com todos os meus amigos. A produção convidou-a para que ela viesse ao programa. Ela disse que não viria ao programa porque ela estava achando que era um rapaz, um ex-namorado, que queria voltar a namorar com ela. Exatamente. E vocês falaram sobre isso? No início eu falei com ela que ela deveria vir para dar um basta nisso, porque eu tinha que convencê-la de qualquer momento, de qualquer vez, dela que ela viesse ao programa. Sim, sim. Né? Então eu teria que convencê-la a vir. Mas no decorrer do tempo eu fui conversando com ela e ela foi decidindo que iria vir. Mas você acha que ela sabe que você está aqui? Não, eu acho que ela não sabe que eu estou aqui. Não. Não sabe. Bem, então vamos testar isso. Bom, então você pode sair de cena, pode ficar lá atrás, sim. E eu vou fingir que há um rapaz querendo namorar com ela. Vamos lá? Vamos lá. Bem, vocês do auditório, vamos receber aqui uma moça chamada Ângela. Pode entrar, Ângela. A gente está vendo que você é uma moça bonita, né? Obrigada. Até eu não conhecia você pessoalmente, é a primeira vez que eu estou vendo você aqui no palco. É uma moça que tem até olhos claros, não?
Não, são lentes. Ah, são lentes de São. contato. Agora, o que é que você faz, Ângela? No trabalho, É o que você está fazendo atualmente? eu sou assistente comercial de uma empresa de automação comercial, E você mora em São Paulo? Belo Horizonte, E você tem quantos anos? 23. Agora, você sabe que esse programa, já assistiu esse programa? Já, muitas vezes. Já viu o programa? E você sabe por que razão você veio aqui? Eu sei que eu recebi uma carta, né? Mas não sei qual que é a razão, qual que é a pessoa, não. Bem, a produção me disse que você não estava com vontade de vir ao programa. Por quê? Há algum motivo? Não, não é. É um receio porque eu sou noiva, né? É noiva? Sou noiva. Não, mas as pessoas, você é noiva? Sou noiva. Mas, Então, e o seu noivo sabe que você veio hoje ao programa? sabe. Sabe porque Ele está com você aqui? Não, não está. Mas, e se você é noiva, por que você veio ao programa? Quando eu recebi o contato da produção, Sim. né, eu deixei bem claro na ocasião que eu era noiva e que se fosse alguma coisa que me comprometesse, que eu infelizmente não poderia participar. Mas a pessoa me garantiu que não seria nada que comprometesse meu noivado e eu confiei, né, no que a pessoa me falou. E o seu noivo deixou você vir aqui, mesmo sabendo que você poderia ter alguém interessado por você? Deixou, porque eu também esclareci isso para ele, né? Que me falaram que não seria nada. O seu noivo veio com você? Não, ele não veio porque ele não mora aqui, né? Ele não mora em São Paulo? Não, ele não mora em Belo Horizonte, no caso, né? Ele está fora, tem um ano... Em que lugar está o seu noivo? Em Boston. Aí ele está fora do país? Isso. Sim, mas o que ocorre, Ângela, o seu nome, Ângela. é que nós temos um rapaz... Você já teve um namorado antes? Alguns. Teve alguns namorados e você se incomodaria, porque nós temos um rapaz que mandou uma carta e que ele morar com você. Você acha que isso pode atrapalhar você? Acho, eu acredito, né? Conforme eu esclareci a pessoa, né? Que me contactou, que se fosse um segmento desse, que eu preferia não participar, né? Bem, mas o que ocorre, Ângela, é que se você tem um rapaz que quer namorar com você, isso não impede de, quando o rapaz chegar aqui, você dizer não para ele. Até porque ele pode estar tendo algum problema de ordem pessoal e que o está impedindo de namorar com outras moças porque ele tem esperanças de namorar com você. Eu concordo que não impede, né? Mas eu, no caso, quando eu contactei, a pessoa me contactou, eu estava acreditando que ela estava me falando a verdade, né? Que não seria nada desse tipo de segmento para querer namorar. Não, há um rapaz que está interessado em você, que conhece você, até não sei se foi, talvez possa até ter sido um ex-namorado, não sei, mas ele gostaria de entrar em cena e de dizer a você alguma coisa que eu não sei o que é, que gosta de você, ou que admira você, e você pode dizer para ele que é noiva, e você pode até dizer para ele que não quer namorar com ele, pelo menos ele fica livre desse problema que já provavelmente o incomoda. Não, poder eu posso, né? Só que eu acho que é uma questão de confiança, né, Silvio? Quando a pessoa te contacta e você expõe para ela um problema e ela te garante que não é nada daquele problema e no final ser aquele problema. Eu concordo com você que você tem inteira razão, a produção não devia, se você garantiu à produção isso. Garantiu. Você acha que, você disse para a produção claramente que se fosse alguém que quisesse namorar com você, você não gostaria de entrar no programa? Tenho certeza que eu disse. Bom, mas então eu também garanti à pessoa que ela poderia vir até aqui e você então apenas diga para a pessoa, da sua forma até delicada como você é, de que você lamenta, mas que você já é noivo. Posso. Tá certo? Até é um favor que você faz dessa pessoa, porque ela assim não vai mais ter esperanças de um dia conquistar uma moça bonita como você. Tá ótimo. Tá certo? Tá certo. Então posso mandar a pessoa entrar? Vou mandar a pessoa entrar e você vai se encontrar com ela. Pode entrar, por favor. Pode por ali encontrar com a moça.
falou que já é noiva e o rapaz chega aqui, vocês vêm conversar, já estão se abraçando, mas... É o meu noivo. Ah, ele é o seu noivo? Mas o seu noivo não estava em Boston? Até a última vez que eu falei com ele, estava. E esse rapaz é o seu noivo? É. Então, realmente, ele mandou uma carta para o programa querendo namorar com você. Foi uma boa ideia, não foi? Foi. Foi. Tchau, Luciano. Tchau, Ângela. Tchau. Muito obrigado. Podem sair. Bem, senhores telespectadores, aguardem novas histórias do programa Em Nome do Amor. Aguardem. E com vocês, rapazes que estão no palco, aí vem elas, pode vir a moça número 1, pode vir. Uma linda mocinha de olhos verdes. Qual é o seu nome? Simonelli. Você tem quantos anos? 18 anos. Você é estudante? Estudo. Estuda, muito obrigado por ter vindo. Pode entrar. Agora pode vir você, vem pra cá. E diz pra mim o seu nome. Viviane. E quantos anos você tem? 17. E o que é que você faz? Estudante. É estudante também. Muito obrigado, Viviane. Muito obrigado. Agora é a sua vez. E você, a minha xará? Isso. É Silvia. Silvia. Tem quantos anos, Silvia? 24. E o que é que faz? Sou recepcionista. É recepcionista. Muito bem, 24 anos. Pode entrar você, pode entrar. Como é que você chama? Roseline. E você tem quantos anos, Roseline? 16. E o que é que faz? Estuda ou trabalha? Estuda. Que curso está fazendo? Estou no primeiro ano do segundo grau. Primeiro ano do segundo grau. Muito obrigado por ter vindo ao programa. E qual é o seu nome? Ana Paula. E que idade você tem, Ana Paula? 24. O que você faz? Trabalha? Eu trabalho no ramo imobiliário. Muito bem. Então aqui está o seu binóculo. Muito obrigado. Agora venha você. E você é uma menina alta, tem 1 metro e quanto? 1,71 m. E qual é o seu nome? Kezia. Kezia. É. Kezia. Uhum. E o que é que você faz? Estudo. Estuda, estudante. Então aqui está o seu binóculo. Pode entrar você. E você quem é? Alessandra. E você tem quantos anos? 23. E o que é que faz? Eu trabalho na área de promoções e eventos. Muito bem, Alessandra, aqui está o seu binóculo. Pode sentar. Bem, vocês que continuam escrevendo, continuam pedindo para fazer um clipe, essa menina Fátima, ela tem 27 anos de idade. O clipe foi gravado numa localidade turística chamada Águas de São Pedro. Vejam com atenção a Fátima, que tem 27 anos de idade. Vamos ver. Meu nome é Fátima, tenho 27 anos, sou solteira. Tenho 1,65 m de altura, 57 quilos. Trabalho como auxiliar administrativa, moro em São Paulo. Sou uma garota alegre e adoro curtir a vida. Vocês, acima de 30 anos, que sejam solteiros, desquitados, viúvos ou separados, me escrevam. Aguardo sua carta. Um rapaz chamado Denis, que eu não conheço ainda. Pode entrar, Denis. Um prazer em conhecer. Denis, você sabe por que razão você veio aqui? Eu sei. Sabe? Recebi uma carta, né? Recebeu uma carta, um telegrama? O que foi? Recebi um telegrama da produção. Sim. Que eu tinha recebido
A produção recebeu uma carta da minha ex-namorada, né? A produção recebeu uma carta da sua ex-namorada? Isso. Porque você namorou uma moça? Namorei. E então pediram que você viesse aqui? Exato. Bem, mas então, vamos sentar? Que eu vou mostrar a você por que você veio aqui. Realmente a produção recebeu uma carta da sua ex-namorada, só que a sua ex-namorada mora em Fortaleza, no Ceará. Isso. E você está morando atualmente na Paraíba? João Pessoa. Em João Pessoa. Exato. E isso, a sua ex-namorada fez uma gravação conosco e eu gostaria apenas que você assistisse a gravação. Vamos lá. Está aparecendo aqui no meu programa uma jovem que veio de Fortaleza, no Ceará. E ela diz que está aqui porque ela quer dar ao ex-namorado uma prova de amor. Ela coloca exatamente assim: você veio aqui para quê? Eu vim exatamente para dar uma prova de amor para o Denis, né? Bem, porque ela conheceu o Denis já faz algum tempo. Quantos anos faz, hein, Tatiana? Tá com... que a gente se conheceu mesmo, tá com mais de 4 anos. Vocês estavam numa escola e nessa escola vocês eram colegas de turma. Isso. Você tinha um namorado e ele tinha uma namorada. Na época, sim. Bem, mas acontece que casualmente você terminou com o seu namorado e ele terminou com a namorada dele. Na mesma época. E como vocês eram alunos da mesma escola e se falavam, vocês passaram a namorar. Isso. Foi isso? Foi, por intermédio de um encontro de turma, um churrasco de comemoração de férias de meio de ano. A turma se reuniu e a gente foi, e coincidiu de lá a gente ter a oportunidade de ficar junto. E até você diz na carta que isso aconteceu num dia 6 do mês de junho. Isso. Um pouco antes do Dia dos Namorados. Isso. Nesse churrasco vocês se entenderam e no dia 12 dos namorados do mês de junho, ele então encontrou com você. E oficializou o namoro. E aí os dois ficaram namorados. Isso, a partir de 12 de junho oficialmente. E uma coisa que chamou a minha atenção na carta que você escreveu é que todos os dias 12 de cada mês vocês comemoravam o aniversário do namoro. Todos os meses. Quer dizer que todos os meses, dia 12 de julho, 12 de agosto. E comemoravam com beijos, abraços. Cartas, presentes, homenagens, flores, o que a gente pudesse inventar. Isso ocorreu durante 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Quando vocês terminaram o colegial nessa escola, você fez um cursinho para a Universidade de Farmácia. E ele fez um curso para tentar entrar na Faculdade de Medicina, isso em Fortaleza, no Ceará. Isso. Você passou na faculdade. Da segunda tentativa no vestibular eu passei. Agora, ele não foi tão feliz. Isso. Aí ele não passou na Faculdade de Medicina e ele fez umas 4 tentativas. Umas 4 tentativas, se não foi 5. Lá em Fortaleza. Então, quando ele viu que não tinha muita sorte em Fortaleza, ele fez uma tentativa na Faculdade de Medicina de João Pessoa, na Paraíba. E aí ele passou. Conseguiu passar. E ele tem quantos anos? Ele tem 21, completo. E ele tinha 20 anos. Na época, quando ele passou, ele estava com 20. E ele aí falou, Tatiana... Não, quando ele passou, era um pouco antes, era com 19. Aí ele falou, Tatiana, eu passei, eu vou ter que ir para Paraíba. Isso. E ele não tinha nenhum parente na Paraíba? Nenhum, era sozinho. Sozinho, morar com quem? Numa pensão? Com amigos. Eles alugaram um apartamento e ficaram morando juntos, ele e mais 2. E você então ficou estudando farmácia... Em Fortaleza. E ele na Paraíba. Em medicina na Paraíba. Bom, mas o que ocorre é que você, todas as vezes que telefonava para ele, ou todas as vezes que ele telefonava para você chorava muito. Chorava muito. Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. E foi muito difícil para mim passar 3 anos e 4 meses com ele, diariamente, se falando todo dia, se vendo, se possível, todo dia, e de repente ele ir embora, né, e eu aguentar essa barra. Então eu chorava muito, dizia que estava com muita saudade, perguntava se ele não ia voltar, pedia para ele voltar, né, então... E você acha que essa sua ansiedade e esse seu desconforto porque ele estava longe de você... Isso foi atormentando-o? Com certeza, porque ele estava uma pessoa fragilizada.
Sim. né? Ele estava longe da família, longe das pessoas que ele gosta, fazendo uma faculdade difícil, né? Morando só pela primeira vez, e estava precisando de uma pessoa que desse força para ele, não que ficasse azucrinando a cabeça dele, pedindo mil coisas, né? Coisas que ele não podia fazer no momento. Mas, Tatiana, quando ele ligava para você, então era um sofrimento, porque ele esperava alguém que o incentivasse, alguém que dissesse, vamos para frente, não é? Mas você ficava chorando e dizendo, volta. O que você dizia para ele? Exatamente, eu dizia, ai, eu não tô aguentando de saudade, eu não vou aguentar. E esse tipo de drama, né, que na hora você pensa que tá fazendo a coisa certa. Parece que você está querendo passar para a pessoa que você está com saudade dela, mas no fundo é ruim. Porque você está maltratando a outra pessoa também, que deve estar com saudade também. Mas ela não pode fazer nada. Sim, né? sim. Então aquilo era muito ruim da pessoa ficar ouvindo. Isso aconteceu em menos de um ano, porque ele está na Paraíba há quanto tempo? Ele está desde julho do ano passado. Sim, não tem então... nem um ano. Então esse tempinho de choradeira... Foi coisa de 2 meses. Mas essa choradeira era assim uma vez por semana? Não, era todo dia que a gente se falava. As cartas já tinham um pesar. Sim, entendeu? sim. Era de lamentação, as cartas que eu escrevia para ele. As cartas suas. Era com carinho, mas sofrida demais. Mas, Tatiana, e quanto tempo vai ser o curso dele lá na Paraíba? Aproximadamente 6 anos. 6 anos ele vai ficar na Paraíba? De curso de medicina. Aí, se ele tem planos de voltar para cá ou até ir para outro lugar, não sei. Aí eu não sei, né? Se ele tem planos de transferir para Fortaleza, né? Eu não sei. E você hoje tem quantos anos? Tenho 21 incompletos. Agora, você tem vontade de voltar para ele, né? Tenho, muita vontade. E ele rompeu o namoro, você disse que você estava em casa, ele num dia até que você marcou. Um domingo, 8 de outubro. Até a hora você marcou? À tarde, eu estava na casa de uma amiga. Sim. E ele ligou, foi por telefone, inclusive. E o que foi que ele falou para você? E ele falou, Tatiana, não tem mais condição, você está praticamente atrapalhando a minha vida. Eu não estou conseguindo estudar direito, eu não posso fazer muita coisa. Eu começo a pensar em você, que você está sofrendo. Tento ligar para você para a gente conversar, para ter uma força, e você me pede um monte de coisa que eu não estou podendo fazer agora. Não está dando, tá uma barra para mim. E com você tá sendo mais difícil. Tá sendo mais difícil levar. Ele falou sério isso? Falou sério. E eu chorei, né? Disse que ia ser diferente, mas ele me conhecia, né? Ele sabia que aquela minha ansiedade não ia ser curada de uma hora para outra, sim, sim. né? Então, aí ele resolveu acabar. Ele terminou? Ele terminou por telefone. Ele falou que não queria mais namorar com você? Falou que não dava mais certo. Ele falou que gostava muito de mim, mas que naquela hora não estava dando certo. Isso foi no mês de outubro? Outubro. E aí vocês romperam, quer dizer, você foi obrigada a se conformar? Isso. Aconteceu. Chorei muito, né? Chorei muito na época, fiquei muito mal. Aconteceram as festas de Natal, ele foi até Fortaleza. Nas férias, né? Por ocasião das festas de Natal e Ano Novo, ele voltou a Fortaleza. A gente chegou a se falar, dei um presente de Natal a ele me deu também um presentinho. Teve o aniversário dele em fevereiro, eu fiz uma homenagem, coloquei uma faixa de parabéns em frente ao prédio dele, né? Colocou, o que dizia na faixa? Tipo, você é muito especial. Não lembro exatamente o que estava escrito. Sim, sim. Mas eu sei que eu coloquei, você é muito especial, sim, sim. né? Te amo. Mas não adianta. Parabéns. Ele ligou, agradeceu, né? Ficou feliz. Mas nada que chegasse ao ponto dele dizer pra mim, vamos voltar ao namoro. Não quer. Nem um dia aconteceu dele. E até hoje ele não quer voltar. Aí eu não sei, né? Agora, talvez por um medo dele. Agora você tentou arranjar um namorado, ficou com um rapaz, mas não deu certo. Mas não deu certo. Não ele deu também certo. tentou arranjar uma namorada? Eu fiquei sabendo que namorou, mas foi coisa passageira. Não deu certo. Não deu certo. Também. Você acha que vocês dois se amam? Eu acho que a gente se ama. Você acha isso? Eu amo, eu tenho certeza disso. Eu acho que ele gosta muito de mim. Mas você diz que... E o que você aprendeu nesses meses que vocês estão sem namorar, que faz quase um ano? O que mudou em você? Mudou que eu não me considero mais a mesma pessoa que eu era antes. A pessoa ansiosa, infantil, chego até a dizer, porque algumas atitudes minhas foram infantis.
Você acha que esse rompimento, ao invés de fragilizar você, fortaleceu você? Fortaleceu, porque tudo na vida, mesmo as coisas ruins, a gente tem que tirar lições. E eu tirei lições, não foi em vão. Lógico que eu gostaria de estar com ele, mas já que aconteceu isso, eu tive que passar por essa dificuldade, eu aprendi que eu tenho que ser calma, eu tenho que esperar que a vida leve os acontecimentos, né? E você até se compromete, como você disse para mim, que você hoje está consciente de que se ele ficar lá na Paraíba, longe de você, 4 anos, 5 anos, 6 anos, você espera? Espero mesmo, espero. Você não acha que isso aí é uma promessa um pouco de menina, não? Não, talvez algum tempo atrás, antes de talvez até acabar o namoro, eu falasse e fosse uma coisa difícil de eu cumprir. Mas eu tô certa, Silvia, já passaram 8 meses e eu tenho certeza que eu quero ele na minha vida. Bom, mas dizem que quem vê cara não vê coração, sei lá, ou a distância separa. Mas dizem que a distância separa as pessoas e essa separação, isso aí torna o amor mais enfraquecido. Você não acha, não? Talvez aconteça em alguns casos, mas algumas vezes a distância serve para provar que o amor existe. E se ele estiver disposto a voltar, creio que é porque o amor Tatiana, existe mesmo. Eu não quero desesperançar você, mas você fala como uma moça que você é, né? Isso. E eu falo como homem. Eu acho que as moças são mais emocionais, os homens são um pouco mais racionais. E você acredita que ele ficando longe de você por 4, 5 anos, ele vai conseguir gostar de você? Eu acho que você poderá conseguir gostar dele, mas será que ele vai continuar amando você? Bem, eu gostaria de tentar fazer o possível para ser uma pessoa que ele continue amando, porque eu sei que ele me amou, né? Eu não sei hoje como é que tá depois do que aconteceu, né? Depois até de uma certa decepção que ele teve comigo com relação a essas minhas atitudes, né? Mas a minha intenção é ser uma pessoa que ele continue amando, né? Bom, você tem que convencer não a mim, Isso. E também não tem que convencer aos telespectadores que estão nos assistindo. Você tem que procurar convencê-lo. Você disse que veio aqui, eu perguntei por que você veio lá de Fortaleza para São Paulo. Você disse que veio dar a ele uma prova de amor. Então é melhor que você fale com ele, porque essa fita vai ser entregue a ele. Você agora olhe para ele e esqueça que está na televisão e fale com ele. Tente convencê-lo. Denis, eu sei que eu errei. Eu sei que as minhas atitudes podem não lhe convencer do que eu estou dizendo agora, mas eu queria, na frente de todo mundo, dizer para você que eu continuo te amando, se não mais do que antes, que agora eu tenho certeza de que eu preciso de você. E eu queria que você me desse mais uma oportunidade, uma chance para eu provar que eu tô mudada, que eu vou te dar força, que eu tô forte e que o amor tá forte também. E eu preciso muito de você. Queria muito ter essa chance. Tá certo. Eu acho que é o suficiente. Tá bem? Tá bom. É o suficiente. Nós vamos entregar a fita para ele, tá certo? Tá bom. Muito obrigado, Tatiana. Muito agradecido. Obrigada a você, Silvio. Agora a decisão é sua, né, Dani? Você já ouviu tudo que ela tinha que dizer? Agora você que sabe o que você acha. Você quer voltar para ela, quer que ela volte para você? Você acredita que se ficar na Paraíba durante mais 4, 5 anos, você vai se dedicar a ela, vai dar todo o seu carinho, todo o seu amor a ela, como ela pretende dar a você? Enfim, qual é a sua... Diante do depoimento da sua ex-namorada, qual é a sua conclusão? Eu sempre estive disposto, sabe, a levar esse namoro em frente e que tudo desse certo pra gente. Lutei pra que tudo saísse bem, que a gente fosse feliz. E, como ela disse na fita, né, houveram certos problemas. Mas eu acho que se ela está disposta que tudo isso dê certo, estou disposto também. Mas você vai continuar estudando na Paraíba, não vai? Vou continuar estudando.
Sozinho lá, sem família, sem ninguém? Sozinho. Você não pretende uma transferência depois para Fortaleza? Isso é um caso a se pensar. É difícil transferência em Fortaleza, sabe? Tem muitos empecilhos. Até mesmo do pessoal lá de Fortaleza, a receptividade é difícil. Não sei, eu gosto da Paraíba, gosto do curso, gosto dos meus amigos. Estou sendo feliz na Paraíba. Sozinho, sem parente, sem nada? Pode dizer. Você acha que, estando sozinho na Paraíba, você vai continuar amando a sua namorada? Você não dá muito certo disso, a gente está percebendo que você está um pouquinho indeciso. Não estou indeciso, é porque foi muito difícil. Eu lutei muito para que isso desse certo, sem precisar chegar até aqui, né, onde chegou. Mas colocar você diante das câmeras de televisão, com o público olhando para você, não quer dizer que você se sinta pressionado a isso, se sinta obrigado a isso. Eu sei disso. A gente tem apenas a delicadeza de colocar para você o depoimento dela. Agora, as palavras dela, elas são importantes para você. Se você acha que deve continuar namorando, ok, diga sim. Se você acha que não vale a pena porque a distância é grande ou porque os anos serão muitos, você então diga não. Aí é uma questão muito pessoal. Eu não posso aconselhar você a dizer sim ou a dizer não. Você diga aquilo que o seu coração sente. Quero voltar a namorar sim. Mas por que você está indeciso? Não estou indeciso. Não? Não estou indeciso. É o seu jeito? É o meu jeito. Você quer voltar a namorar com ela? Quero. Ok. Você então, isso pode ser a qualquer momento? Qualquer momento. Ok, então eu posso pedir que ela venha ao palco. Você encontre com ela aqui no palco e converse com ela. Ou você prefere que eu não faça isso? Prefiro que você chame. Me chame? Chame. Certo? Então, Tatiana, pode entrar e você vai no encontro dela. Tá aqui? Todos nós estamos felizes com o acontecimento. O programa vai dar uma lembrança para cada um de vocês, até porque vocês são pessoas que gostam de lembranças. A cada dia 12 do mês de junho, você manda uma lembrança para ela, ela manda uma lembrança para você. Então nós vamos dar também uma lembrança a cada um de vocês, pelo menos para marcar esse acontecimento aqui no programa. Tá certo? E pode dar um beijo na moça, agora é para mim. Aí, chega, tá bom. Tchau, Tatiana, tchau, Denis, muito obrigado, parabéns a vocês. Daqui a pouco nós voltaremos depois dos nossos comerciais, aguardem. Vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos ver. Eu acho que vocês já se viram bastante, né? Agora vamos ver quais são os prognósticos. Christian, o que você acha? Você vai conseguir uma namorada? Até agora nenhuma olhou pra cá, né? Puxa. Fabian, o que você acha? Isso depende dela. Mas você gostou de alguma delas? Vamos dizer que sim. E você, Léo, gostou de alguma das moças? Tem umas interessantes ali. Tem umas que tem. E você, Luciano, o que você acha? Vai arranjar uma namorada hoje? Quem sabe? Mas as coisas estão favoráveis para você? Creio que sim. Acha que sim? E Alexandre, como é que está a situação? Você já pescou alguma delas ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Eduardo, o que você acha? A briga é feia, né? Mas você acha que vai namorar alguém? Vamos ver, né? Depende delas.
Roger, o que você acha? Vai namorar alguém? Eu acho que vou. Vai? Vou. Ah, então tá bom, então tá bom. Já temos aí bons prognósticos. Vamos ver o que está acontecendo com a Adriana. Alô, Adriana, onde é que você está, Adriana? Oi. Agora sim. Adriana, vamos conhecer os rapazes que mandaram cartas para você. É o rapaz número 1, deixa eu ver quem é ele. É você? Qual é o seu nome? Marcos. É você que mora onde? Pindamonhangaba. Você mandou uma carta porque gostou muito da Adriana? Isso. E que idade você tem? 21. E o que você faz em Pindamonhangaba? Eu ajudo a minha mãe no comércio em Taubaté e o dia que eu não vou pra lá eu conserto máquinas de escrever. Vamos ver qual é o rapaz número 2. E o rapaz número 2, qual é o seu nome? É Edson. Que idade você tem, Edson? Tenho 19 anos. E onde é que você mora? Moro no Santo Amaro. São Paulo. Isso. Vamos ver qual é o rapaz número 3. E você, qual é o seu nome? Vitor. E o que é que você faz, Vitor? Eu sou jornaleiro na Praia Grande. Você, então, conhece já a moça lá da Praia Grande? Não. Você tem uma banca de jornais lá? Tenho lá na Aviação. Bairro da Aviação. E você já perguntou para Adriana onde é que ela mora na Praia Grande? Já tô por dentro. Já tá por dentro? Já. E ela mora, e no lugar onde ela mora, você conhece? Conheço bem. E você tem quantos anos? Eu tenho 21. Muito bem, vamos ver agora qual é o próximo pretendente. Você, qual é o seu nome? Márcio. E que idade você tem, Márcio? 21. Você mora em São Paulo? São Paulo. Na capital? Capital. E o que é que você faz? Auxiliar administrativo. E você tem quantos anos? 21? 21. Mora em que bairro? Ipiranga. Muito bem, vamos passar para o rapaz. É o seguinte, o de óculos, qual é o seu nome? É Maicon. É, você veio de longe, não veio? Vim de Florianópolis. Você mora em Santa Catarina? Isso. E ficou tão interessado assim pela Adriana? Pois é, né? Você tem quantos anos? Tenho 20. E você o que é que faz em Florianópolis? Eu faço engenharia mecânica. Você vai ser engenheiro mecânico? Vamos tentar. Você vem de avião ou vem de ônibus? Vim de avião, Vem de avião. Primeira vez que viaja de avião? Avião comercial, sim. Ah, bom. Que você fazia a Força Aérea Brasileira? Não, eu já viajei em outro avião, mas não era comercial. Muito bem, vamos ver qual é o próximo pretendente da Adriana. Qual é o seu nome? Meu nome é André. E onde é que você mora? Moro em Praia Grande também. Você já conhecia a Adriana? Mais ou menos. Eu conheço ela de vista e me aproximei dela. Mas lá mesmo na Praia Grande você já tinha se aproximado dela? Já. Já tinha conversado com ela? Mais ou menos. E ela lá na Praia Grande não se interessou por você? Não, é que era uma situação meio complicada, né? Que tipo de situação que você chama de complicada? Porque, veja bem, ela namorava um amigo meu. Sim. Entendeu? Sim. Então, ficou aquele negócio. Ela não com meu amigo, eu conhecia muito ele, não conhecia ela. Sim. E às vezes que a gente se encontrava, como ele estava com ela, eu acabei conhecendo ela, entendeu? Sim. Mas aí ele mudou para São Paulo, acabou o namoro e eu acabei conhecendo ela assim, por ele, né? E às vezes que a gente se encontrava, ficava lá aquele negócio. Toda vez que ela me via, ela perguntava dele, né? Não, acho que ela não olhava pra mim com outros olhos. Mas o seu nome é? André. André, mas André, você estava vendo televisão e quando ela apareceu no vídeo, você se interessou em mandar uma carta, é isso? Quando ela apareceu na televisão, eu falei pra minha mãe, né? Falei, pô, mãe, conhece essa menina aí, né? É a namorada do Júnior. Ela falou, não é namorada, você tá no programa, não é namorada, né? Manda uma carta pra ela, porque minha mãe tinha uma paixão pra gente aparecer alguma coisa assim, né? Ainda mais no Silvio Santos. Sim. Aí eu peguei, mandei a carta, mas nem pensei que eu ia ser chamado. Aí quando eu fui chamado, não dava mais pra fugir, né? Mas você está interessado mais em satisfazer a sua mãe que gostaria que você viesse no programa do Silvio Santos? Ou você está mais interessado na Adriana, que era namorada de um amigo seu? Não, eu tô interessado bastante na Adriana. Mas esse interesse já é há longo tempo, é? Eu admirava ela muito, né? Porque ele falava muito bem dela. Você já conhece a Adriana, pelo menos de vista, há quanto tempo? Acho que uns 8 meses. Há uns 8 meses? Você quase um ano. Mora recentemente na Praia Grande, é isso? Moro em Praia Grande. Você antes morava onde? Morava em Ribeirão Preto. Bem, e ela é uma das moças mais bonitas da Praia Grande? Com certeza. É? Com certeza. Você acha que já está um pouquinho apaixonado por ela? Eu tenho uma atração forte por ela, né? É que eu nunca conversei assim muito com ela a respeito da gente, sempre pintava o papo sobre ele. Sim. Agora vamos ver, a gente tá se entendendo aqui, vamos ver se vai dar certo. Você acha que ela poderá escolher você? Tenho a esperança, né? Mas parece que tudo indica que ela pode escolher você. Vamos ver qual é o próximo. Quem é o próximo? Valdir, Silvio. E você é o Valdir? Valdir. E onde é que você mora, Valdir? Em Bugaçu, na Grande São Paulo. E o que é que você faz? Sou diretor de uma escola estadual.
Muito bem. E você tem quantos anos, Valdir? 30 anos. Mas você não acha que esse rapaz que falou antes de você, o André, já desestimulou um pouco os demais que estão aí junto com ela? Eu acho que não, senhor. Não, porque é? tá dando atenção para todos, né? Uma moça muito educada, tá dando atenção para todos. Você acha que essa vantagem que ele tem de morar na Praia Grande, de ter falado com ela algumas vezes, dela ter namorado o amigo dele, isso aí não vai prejudicar vocês, não? Eu acho que não, senhor. Tem duas faces da moeda, né? Tem aquela que ele pode levar vantagem e tem aquela também que santo de casa não faz milagre, né? Ah, muito bem, professor, muito bem. Deixa eu ver qual é o próximo pretendente. O próximo quem é? Qual é o seu nome? Adiraldo. Não entendi? Adiraldo. Adiraldo, você também se interessou pela Adriana? Interessei. E você mora onde, Adiraldo? São João Clima. E você tem quantos anos? 25. 25 anos? Você deve ser um rapaz muito envergonhado, não é, Adiraldo? É um pouco envergonhado? É. Mas você, logo que viu a Adriana pela televisão, você se interessou por ela? Eu interessei por ela. Mas você parece que é muito tímido, não é, Adiraldo? Você é tímido? Só um pouco. É um pouco tímido? Você já conversou com ela enquanto nós estávamos aqui no palco? Você já falou com ela? Já. O que foi que você disse para ela? Eu já vi que você é muito tímido, né? Não faz mal, mas obrigado por ter vindo, Adiraldo. Muito agradecido. Adriana? Oi. Bom, depois de toda essa conversa que você já teve com eles, dá para você nos indicar se o seu interesse por algum deles aumentou ou diminuiu. Vá até o termômetro, por favor, Adriana. Vá até o termômetro e vamos ver se ele vai subir ou se ele vai descer. Pode ser que no papo as coisas esfriaram. Vamos lá? Subiu um pouquinho. Subiu um pouquinho? É. Tá bom, então volte no seu lugar, volte no seu lugar. Luciana e Jarbas, que se conheceram no programa e que continuam firmes no namoro. Vamos ver. O casal Luciana e Jarbas se conheceu no baile em nosso programa e foi convidado a assistir o grande espetáculo O Fantasma da Ópera. Enquanto aguardava o início do show, o casal curtia cada momento do namoro num clima de muito romantismo. O espetáculo é o mais famoso conto de terror e romance do século XX. O fantasma usa os seus poderes ocultos para aterrorizar o elenco de uma companhia de ópera. Há também a competição pelo amor de uma jovem e linda cantora entre o fantasma e o nobre Raul, um pretendente bem intencionado que se atreve a desafiar o fantasma num jogo desigual. Ao final, todas as forças resolvem se unir contra o fantasma, desmascarando a verdadeira identidade de todos os envolvidos. Agradecemos ao Olímpia a cordial hospitalidade e ao casal muitas felicidades a este namoro que se iniciou aqui em nome do amor. Estado de Santander, aqui do meu lado, eu tenho o Renato e a Neiva. Agora, ô Renato, você sabe por que razão você veio até aqui? Não, no momento não. Não. Quer dizer que a sua esposa conseguiu trazê-lo aqui, mas não disse o motivo. Não. E você não desconfia o que seja? Ela fez uma viagem e fazendo uma exposição lá na óleo. Não, mas o que eu tive conversando com a Neiva, você é artista plástica, não é? Sou artista. Mas antes de você ser artista plástica, você também foi professora. Fui 9 anos. E foi professora até que por coincidência da mesma escola onde você estudou. Grupo Escolar Dom Pedro II de Ouro Preto. Agora, o que me chamou a atenção é que o Renato é carioca, né, Renato? Nascido no Rio de Janeiro. Mas o Renato sempre teve muita vontade de morar nas Minas Gerais. É isso? E hoje vocês dois são um casal que moram em Belo Horizonte, moram na capital. E você me disse que você faz também réplicas de imagens, mas de Ouro Preto. De Ouro Preto, eu só trabalho. Ouro Preto é uma cidade histórica, não? E lá você nasceu. Nasci. E você Cidade Monumento Mundial. É filha de uma família de quantos filhos? 5 comigo. Eram 5 filhos. 4 moças e um rapaz. Sim, só que o pai de vocês, pelo que eu entendi, o seu pai, era um pai assim muito severo.
Bota severo. E ele não queria que as filhas namorassem com muita facilidade? Não, porque Ouro Preto é uma cidade só de estudantes. Sim, sim. E a mania dos estudantes, vou falar agora. Sim, sim. Namoram as moças de Ouro Preto. Sim. Elas até o ajudam em muitas coisas. Sim, sim. Aí quando é na época da formatura, Sim. eles trazem as noivas da cidade dele e as outras ficam. Sim, quer dizer, eles namoram as moças. Poucas são as... Mas você acha, ô Neiva, que isso ainda acontece em Ouro Preto? Acontece. Porque como são estudantes que moram em repúblicas, não é? Então as moças de Ouro Preto namoram os rapazes de outras cidades. E depois, surpreendentemente, eles aparecem com as verdadeiras namoradas ou com as verdadeiras noivas. Isso. Mas no seu caso, você também namorava um rapaz em Ouro Preto? Vários. Vários. Mas quando eu falava filho de Arlindo Câmara, desaparecia como por encanto. Porque o seu pai era conhecido na Se estava cidade... com boa intenção, sumia. O seu pai era conhecido na cidade como um pai que só Severo. queria namoro sério. Isso. E quando você foi até Juiz de Fora, é que você conheceu o Renato, foi em Juiz de Fora. Foi. Mas eu não vou contar a história toda, não. Se eu contar a história toda, o pessoal que está em casa fica sabendo. Vamos ver a história, vamos lá. Ouro Preto, Minas Gerais. Cidade histórica cheia de lendas e mistérios. Terra dos inconfidentes mineiros, berço da liberdade. Esta é uma história de saudade, de uma cidade, de uma época e de tempos felizes. Nesta casa, em Ouro Preto, vivia a família de Neiva. Ela morava com os tios, os pais e mais 4 irmãos. Tinham aqui uma infância muito feliz. Já nesta época, Neiva gostava muito de pintura. Fazia seus primeiros desenhos. Arlindo, o pai de Neiva, era um homem duro, às vezes nervoso, mas de bom coração. Trabalhou numa carpintaria, depois numa metalúrgica. Tudo exigia muita luta e sacrifício. Mas, finalmente, ele montou seu próprio armazém. O senhor Arlindo era muito rigoroso com as filhas. Elas não podiam sair nem mesmo no portão sozinhas. Neiva conta que ela e seus irmãos faziam muitas travessuras e só podiam sair de casa acompanhados de uma empregada que as levava à escola, acompanhava nos passeios. Neiva se recorda com muita saudade das ladeiras e das ruas estreitas de Ouro Preto. Ela se lembra também que religiosamente eram levadas a assistir às missas, quase que diariamente. À noite, tinham que rezar ajoelhadas nos pés da cama dos pais, que ficavam sentados observando qualquer desatenção à reza. Por vezes, um olhava para o outro e começava a rir. O senhor Arlindo prestava atenção em quem estava rindo e não deixava que fosse dormir sem antes pagar um castigo. O tempo passou. Neiva cresceu e se tornou uma moça muito bonita. Saía do colégio com as amigas para poderem paquerar os rapazes nas muitas repúblicas da cidade. Certo dia, quando voltava para casa com uma amiga, vi um rapaz muito bonito que estava fardado. Por vários dias, aquele rapaz ficava parado no mesmo lugar, esperando a Neiva passar. Uma ocasião, Neiva atendeu o telefone. Era uma vizinha que dizia haver um rapaz interessado nela, que queria marcar um encontro com ela. Neiva ficou indecisa, mas acabou aceitando. Tudo isso escondido do pai, é lógico. A partir daquele dia, passaram a se encontrar secretamente, muitas vezes com a ajuda das irmãs e até mesmo da mãe. Em casa, as irmãs curiosas queriam a todo custo que Neiva contasse as novidades daquele romance proibido. Neiva, que se formara no colégio normal, começou a lecionar. Foi professora por vários anos no mesmo colégio onde estudou. O namoro prosseguia. O rapaz a acompanhava somente até as proximidades da sua casa, porque dali para frente era perigoso, pois toda donzela tem um pai que é uma fera. Numa época em que estavam de férias, uma prima que morava na cidade de Juiz de Fora e estava hospedada em sua casa, insistiu com o senhor Arlindo para que deixasse Neiva e suas irmãs irem com ela passar uns dias lá em Juiz de Fora. Pela primeira vez, o senhor Arlindo concordou em deixar as meninas viajarem sem ele e a esposa. Naquela cidade, as meninas aproveitaram tudo o que podiam. Nunca tinham ido a um baile e lá em Juiz de Fora foram a todos os bailes que puderam. Dançaram com os mais diferentes rapazes e numa noite, um rapaz carioca chamado Renato tirou Neiva para dançar. Ele despertou sua atenção.
O que Neiva não poderia imaginar é que enquanto ela dançava, lá em Ouro Preto, seu namorado tinha ido até sua casa conversar com seu pai e pedir autorização para oficializar o namoro deles. O mais incrível, seu pai surpreendentemente concordou. Naquela noite, Renato a pediria em namoro, mas Neiva não pôde aceitar. Fim de férias. Neiva e as irmãs voltam para casa. Neiva ficou abalada, pois também havia se apaixonado por Renato. Aquele noivado ia aos trancos e barrancos, pois ela não gostava mais de José. O tempo foi passando. José havia sido demitido de um emprego que o Sr. Arlindo conseguira para ele. Seu pai descobriu que José havia sujado seu nome naquela empresa, onde tinha feito carreira e muitos amigos. Não pensou duas vezes. Chamou Neiva e a comunicou que o noivado teria que terminar ali. Ninguém poderia supor que para ela aquela era uma grande notícia. Foi um verdadeiro alívio, mas ficou morrendo de medo de ficar mal falada na cidade. Suas irmãs, mais que depressa, trataram de lembrá-la da existência de Renato e convenceram-na a escrever para ele. Havia-se passado 2 anos desde aquele baile em que se conheceram. Rapidamente chegou a resposta. Renato continuava interessado nela. Marcou uma data para conhecer sua família e pedi-la em casamento. Neiva aguardava ansiosa. Enquanto isso, continuava com seus afazeres, participando das festividades que ocorriam na cidade. Renato ligou para sua casa dizendo que os hotéis estavam todos lotados e que ele não teria nem onde dormir. Pediu seu endereço para que conhecesse seus pais. Estavam todos ansiosos. Renato foi logo se ambientando. O Sr. Arlindo gostou do rapaz e da sua honestidade, tanto que o convidou para que dormisse no quarto de hóspedes. O Sr. Arlindo aceitou o noivado, mas impôs algumas regras. Não poderiam sair de mãos dadas, abraços e beijos, nem pensar. Renato logo de cara saiu com Neiva de braços dados e seu Arlindo, que vinha atrás, contrariado, passava pelos vizinhos e dizia: "Aquele é o noivo de minha filha." Esta é a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, onde repousam as obras imortais do mestre Aleijadinho. Esta foi a história de Neiva e Renato. Hoje estão casados e felizes. Porém, na memória de Neiva permanecem vivas todas as imagens de sua infância e juventude. Aqui ela cresceu, casou e formou sua família. Sente imensa saudade de suas amigas e, sobretudo, de sua querida terra natal, Ouro Preto. Eu tenho a impressão que essa foi uma surpresa para o Renato. E uma surpresa também você vai ter agora, Renato, porque, como vocês telespectadores já perceberam, eu tenho pedido que mandem cartas com a música do casal, a música que é marcante para duas pessoas que se amam. E nós sabemos que uma das músicas marcantes do casal Renato e Neiva é esta que eles vão dançar. Por favor, coloquem-se ali. Podem ir para lá, vão dançar os dois. Vamos lá, maestro. A música do casal, maestro.
eu só posso desejar, e o público também está desejando através de palmas, que vocês continuem felizes, que vocês continuem unidos, que vocês continuem, você sendo uma boa esposa e ele sendo um bom marido e um bom pai. Muito obrigado pela sua carta. Muito obrigado, Renato. Parabéns pela homenagem. Muito grato. E vocês de casa podem continuar mandando uma pequena história de amor e a música do casal. A música que é uma coisa marcante na vida dos dois. Mandem em suas cartas, porque daqui a pouco nós continuaremos com o programa Em Nome do Amor. Vocês que estão em casa, alô, moças que estão em casa, prestem atenção, porque nós temos aqui 8 rapazes e nós não sabemos qual será a decisão da Adriana. De qualquer forma, se ela escolher um dos rapazes, 7 vão sobrar. Agora, vocês que estão em casa, prestem atenção neste clipe. Oi, meu nome é Marcos, tenho 30 anos, 1,75 m, 89 kg. Trabalho como representante de vendas e sou de São Paulo. Estou à procura de você, carinhosa e companheira. Se gostou de mim, escreva-me. Podem mandar as suas cartas, mas não esqueçam, mandem as suas cartas com foto. Há uma outra coisa também que eu gostaria de pedir a vocês. Podem mandar cartas para a música do nosso amor, a música do nosso romance, a música que vocês identificam como sendo a música dos dois. Mande a sua carta sem que o seu marido saiba, ou sem que o seu noivo saiba, ou mande a sua carta sem que a sua esposa saiba, ou sem que a sua noiva saiba. Mande a sua carta, porque nós faremos uma homenagem ao marido, à esposa, ao noivo ou à noiva. E agora chegou a vez da Adriana. Vamos começar com o Marcos. Marcos, você acha que ela vai escolher você? Eu acho que... Tô meio confuso, né? Eu acho que... Sei lá, depende um pouco... Sim ou não? O que você acha? Eu acho que sim. Ela vai escolher você? Você, Edson, ela vai escolher você? Bom, senhor, eu acho que... Não sei, né? Sim ou não? Ela possa escolher, né? Isso aí não tem... Mas qual é a sua opinião? Sim ou não? Eu acho que sim. Sim? Desde quando eu já logo vi ela no clipe, eu já falei, a minha prima já falou pra mim, pô, escreve pra ela, eu falei, aí já procurei escrever na mesma noite de domingo e já coloquei no correio. Aí fui sorteada e agora espero que sim, né? E você é o Vitor, ela vai escolher você, Vitor? Bom, foi com essa finalidade que eu escrevi a carta e essa esperança eu vou carregar até o fim. Mas tá meio duvidoso. Tá alguém tá em dúvida? Tá um suspense, não dá pra apontar alguém. Márcio, ela vai escolher você, Márcio? Não tenho certeza também não, porque ela conversou com todos de igual para igual e não tem como falar. Vamos ver aqui qual é a opinião do Maicon com K. Ela vai escolher você, Maicon? Não sei, ela foi bem imparcial, aí a gente não tem como saber. A gente tem a impressão que você é o favorito, até porque conhecia ela antes, André. Ela vai escolher você? Não sei, tá difícil. E Valdir, você que disse que a moeda tem duas faces, será que uma das faces é você, a outra face é ela? Prefiro ouvir pela boca da Adriana, senhor. E qual é a sua opinião, Adivaldo? Como é que é? Adiraldo. Adiraldo, você é o mais tímido, né, Adiraldo? Ela vai escolher você? Eu não sei, depende dela. Bom, vamos agora para a pergunta. Você vai escolher alguém? Vou. Vai. Ah, é uma boa notícia. Ela vai escolher alguém. Podem sorrir, que ela vai escolher um de vocês. Podem sorrir à vontade. Quer dizer, um ela vai escolher, os outros 7 receberão uma lembrança do nosso programa. Então, quem é o Felizardo? Bom, é o seguinte, eles são super legais, eu gostei de todos eles, tá? São super simpáticos, né? E é chato escolher um, mas tem que escolher. Você quer escolher os 8? Ok, então segunda você, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não dá. Mas qual deles é o seu preferido? Ó, eu vou escolher o André. O André. Quem é o André?
Aí, o André. Eu fiquei surpresa, porque eu nunca imaginava. Eu achei até estranho, entendeu? Eu falei, nossa, o André aqui no programa, entendeu? Mas eu acho que... Eu gostei do que ele fez também. Tipo, acho que ele, pelo que ele disse, sempre ficava me olhando quando eu namorava. Eu achei legal, então parece que ele deve sentir alguma coisa por mim, né? E você namorou um rapaz chamado Júnior mesmo? Namorei durante 3 anos e meio. E não deu certo? Não deu certo. Quer dizer que ele ficou olhando o seu namoro com o Júnior, dizendo, se um dia ela deixar o Júnior, você acabou deixando o Júnior. Acabei. E já faz tempo isso? Vai fazer, acho que faz 8, 9 meses. Que você deixou o Júnior. E agora, brigou. E você nunca tinha reparado no André? Não. Verdade que não? Verdade, tanto que quando ele entrou aqui, eu falei assim, nossa, conheço de algum lugar. Aí ele começou a falar, tudo, eu comecei a lembrar, mas é aquele tal negócio, na Praia Grande, a gente não tem muita opção pra sair. Então, quando eu terminei meu namoro, eu comecei a ir pra Santos direto, eu quase não ficava na Praia Grande. Então, eu não tenho muita amizade na Praia Grande. Né? Mas você então acha que o André pode dar certo com você? Acho que sim. Ok, então André, você era o favorito e acabou conquistando a bolsa. Vem pra cá. Vocês outros podem receber uma recordação do programa, podem sair por lá. Levantem os dois. Então, André, você estava de olho na menina e acabou acontecendo. Deu sorte. Mas que sorte você estar assistindo o programa no dia em que ela apresentou o clipe. Justamente. Você estava em casa? Estava em casa. E você em nenhum momento avisou ela que viria ao programa? Ela nem imaginava. Não? Não. Você tem quantos anos? Tenho 22. E você tem quantos anos, Adriana? 19 anos. Vocês moram perto um do outro na Praia Grande? Mais ou menos. É? Mais ou menos. E você o que é que faz na Praia Grande? Sou representante comercial. Que você representa que tipo de produto? Material cerâmico, telha, revestimento. E você, Adriana, está fazendo o que atualmente? Eu estou estudando. Está terminando que curso? Ano, no colegial. No colegial. Isso. Sim, um mora perto do outro, tem tudo para dar certo. Vocês sabem que durante 3 dias o programa vai levá-los a locais diferentes. Vocês poderão ir num restaurante de 5 estrelas, poderão ir num teatro, poderão ir no Holiday on Ice, enfim, vocês poderão escolher onde vocês quiserem ir durante 3 dias, mas não é no mesmo lugar. Na sexta vocês vão num lugar, num sábado vocês vão num outro lugar e num domingo vocês vão num terceiro lugar. Roque as flores para a Adriana e os nossos votos para que vocês voltem ao programa. Mantendo o namoro, tá certo? Obrigado. E agora vamos ver o que vai acontecer com os dançarinos lá no palco. Vamos lá.
Agora que eu quero ver. Agora que eu quero ver o que vai acontecer aqui no palco com as moças e os rapazes. Deixa eu ver, vamos ver quem é que tá afim de quem. Ih, meu Deus do céu, que bate-papo, tá loirinha ali com... vamos ver, o papo tá agradável. Deixa eu ver por quem é que eu vou começar, Deixa eu ver, os dois que estão mais calados, venham pra cá. Bem, a altura regula, né? A altura regula. Você tem quantos anos? 19 anos. E você tem quantos anos? 21 anos. 21 anos. Bom, então também a idade também regula. O que vocês acham? Eu acho que é namoro. O que vocês acham? Namoro ou amizade? Amizade? Simonelli, é namoro ou amizade? É namoro. Namoro, olha só, namoro. Primeira dupla de namorados, venham pra cá. Você vê uma outra dupla. Aqui também, venham pra cá os dois, venham pra cá. Bem, a altura regula. Agora a idade, eu não sei se tem quantos anos? 20. 20 você? 17. 17. Você faz o quê? Estudante dançarina. Você é estudante e dançarina. E você faz o quê? Eu trabalho. E trabalha? Mas em que você faz? Numa financeira. O que vocês acham? É namoro? Ei, o altar está dividido. É namoro ou amizade? Eu vou jogar do namoro. É namoro ou amizade, Clésia? Amizade. Amizade. Seu nome é? Kezia. Kezia, amizade. Não deu certo. Não, você vai pro lado de lá. Aqui não deu certo. Deixa eu ver. Vocês dois venham pra cá. Venham pra cá. É, pela fisionomia dos dois. É namoro. Você também veio de Porto Alegre? É, de Canoas. Você veio de Canoas. É a primeira vez que vem a São Paulo? É, primeira. Primeira vez também que viaja de avião? Também. E você, qual é o seu nome? Roseline. Você mora num bairro chamado Bairro da Tristeza? É, mas é só o nome. Porque o bairro é muito alegre e fica longe de onde ele mora em Canoas. Fica longinho. Fica longe. Você tem quantos anos? 16. Eu acho que é amizade. O que vocês acham? É namoro ou amizade? Amizade, vai pra lá. Você ficou sem namorada, deixa eu ver agora. Venham vocês dois pra cá. Peito estufado. Mas você, peito estufado, rapaz, pratica esporte? Corro. E o que você faz lá em Porto Alegre? Eu trabalho com teatro, música, né? Sou músico, mas faço computação gráfica também. Você, Viviane, o que você faz lá em Porto Alegre? Sou estudante. E sai de ano? Primeiro de segundo. Eu acho que vai ser namoro. O que vocês acham? Amizade ou namoro? A maioria está dizendo que é amizade, eu não sei. Então, Viviane, é namoro ou amizade? Namoro. Namoro! Vai, segunda dupla de gaúchos, venham pra cá. Venham vocês dois pra cá, pronto. Eu também acho que é namoro, tá na cara, eu aposto no namoro. Nem tão com a mão, nem tão de mãos dadas, mas é pra despistar. Namoro ou amizade? E o auditório agora já se confundiu, eu acho que é namoro. Vamos perguntar pra Ana Paula, é namoro ou amizade? Amizade. Calhou, ficou sem ninguém, hein? Deixa eu ver agora. Venham vocês dois pra cá, Bem, a nossa produção esteve em Porto Alegre, esteve num sábado, não foi? Foi. E você é o Roger? Sou o Roger. O que você faz em Porto Alegre, Roger? Eu tenho uma microempresa de jogos eletrônicos e sou estudante de psicologia na UBRA. E você tem quantos anos, Roger? Tenho 23. E você, a Silvia, minha xará, mora no Parque Santa Fé? É perto de onde ele mora? Mais ou menos. Mais ou menos. É. Você tem carro? Não. Você tem que idade? 24. 24. E você? Eu tenho 23. 24 e 23. Não faz mal. Não faz mal porque a diferença é muito pequena. Ele é um rapaz boa pinta, não é? Eu acho que vai ser namoro. Ela não vai perder esse gaúcho. Vai ser namoro. É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Amizade. É amizade. Venham vocês dois pra cá. Bom, a moça é muito bonita, não é? E o rapaz não é de jogar fora, não é?
Os dois assim olhando fazem um bom par, não fazem? Eu acho que é namoro. O que vocês acham? Só tivemos até agora só duas duplas que eu acho que é namoro. Eu vou jogar no namoro. Olha só como é que os dois estão aqui agarradinhos, ó. É namoro ou amizade? Ele é uma pessoa maravilhosa, mas é um amigo. Amizade. Amizade, não deu certo. Vai você pra lá. Vai, vem. Ih, tá vendo só? Olha só. 5 gaúchos ficaram sem ninguém. 5 gaúchos ficaram sem ninguém. Olha, a única coisa que nós podemos dar a vocês é um chimarrão. E mais nada. O que mais, o quê? Um churrasquinho ou um chimarrão. Bem, mas muito obrigado por terem vindo de Porto Alegre, muito obrigado por terem participado. Podem entrar as pessoas que participaram do programa, porque só na próxima semana nós estaremos de volta com o programa Em Nome do Amor.